As informações que aqui tenho, já devemos estar a transmitir. Deixa-me só fazer aqui uma pequena confirmação. Ok. Bom, se tudo estiver a correr bem, como tem corrido nas outras emissões, vamos a mais aqui um direto ao Admira Livros Podcast, antes de passarmos a qualquer conversa e, como já é habitual e excessivamente repetido, vou passar o genérico. Admira Livro Podcast. Ora, muito boa noite. Boa noite. Boa noite a quem nos possa estar a ouvir. O convidado de hoje merece uma apresentação um pouco mais extensa e mais detalhada, dado o seu historial. O nome dele é Cláudio José dos Santos Percheiro. O Cláudio Percheiro nasceu em Évora, mas fixou-se e cresceu em Odmira, onde estudou e trabalhou como técnico de finanças. Entre 76 e 93 foi consecutivamente eleito vereador da Câmara Municipal de Odmira pelas listas da FEPU, APU e CDU, cargo que exerceu a tempo inteiro, exceção aos anos de 85 a 89, período em que exerceu o cargo de deputado à Assembleia da República, eleito nas 4ª e 5ª legislaturas pelo grupo parlamentar do PCP, pelo Círculo Eleitoral de Beja. Em 93 foi eleito e assumiu a presidência da Câmara Municipal de Odmira, em resultado da eleição de 12 de dezembro de 1993, cargo que exerceu até janeiro de 1998. Tendo entre 98 e 2001 e mais tarde entre 2005 e 2013 exercido o cargo de vereador. Para além disto, ainda participou ativamente na direção do Sport Clube Odmirense, na gestão da Cooperativa de Habitação, Xé 11 de março, na Assembleia Geral da Associação de Reformados e Pensionistas de Santo António e no Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Odmira. Eu sei que mais informação haveria, mas eu não sei, Cláudio, se ficaste satisfeito com esta apresentação. Antes de mais, quero-te agradecer por teres aceitado o meu convite. Sim, não podia rejeitar de facto vir aqui falar de coisas que para mim são sempre interessantes e que acompanhei desde sempre e quero continuar a acompanhar dentro daquilo que é a minha possibilidade também de colaborar. Muito bem. O assunto que nos traz aqui hoje, e como eu descrevi no título que anunciou, é o desenvolvimento urbano na periferia de Vila Nova de Mil Fontes. Sabemos que atualmente decorre um processo para a legalização de uma zona que se chama a AFIPR, que é a Área de Fracionamento Ilegal em Propriedade Rústica. Esta emissão não se pretende substituir de forma nenhuma, nem dar nenhuma espécie de esclarecimento formal sobre esse processo, porque o processo está, como disse, agora a decorrer. A documentação está disponível e é pública no sítio da Câmara Municipal de Odmira. No fundo, aquilo que eu pretendi com esta emissão era dar aqui uma perspectiva e o historial de como é que a situação evoluiu e como é que se processou ao longo destas décadas e, no fundo, para percebermos um pouco como é que chegámos até aqui. E para isso
contei com o Cláudio, porque ele também, ele, como disse, foi eleito vereador, uma série de mandatos, e foi também presidente da Câmara e teve um papel preponderante em alguns destes processos que ocorreram até aqui. É claro que não vou deixar de lhe pedir a sua opinião sobre o processo que decorre, porque penso que também é importante, e isto, como é um espaço de liberdade de expressão, temos a possibilidade de o fazer. Então, eu penso que, em primeiro lugar, é muito importante as pessoas relembrarem-se do que se passou, porque quando das primeiras eleições não havia lei de finanças locais, não havia dinheiros, a autarquia tinha alguns trabalhadores, tinha uma caminhoneta pequena e um macho com um carro de mulas que fazia a recolha do lixo, que era o nosso amigo e companheiro Badinha. Portanto, só a partir da lei das finanças locais, em 1979, é que passou a haver algum dinheiro para as autarquias. Ora, nós estávamos num problema que era, este concelho é o concelho mais atrasado de todo o país, praticamente. Atrasado em termos de infraestruturas? Não tinha águas, não tinha esgotos, não tinha eletricidade, não havia vias, havia pessoas, nós chegámos a ver pessoas que morreram e só ao fim de 3 dias é que as familiares passavam com os corpos a ribeira, porque era por uma pinguela para ir enterrar os mortos. Não é? Chegámos a ver isto nós próprios. Ora, perante esta situação, o que é que nós entendemos? Bem, temos que ver como é que vamos dar a volta a isto. E temos que chegar junto da população para a população nos ajudar. Foi então que resolvemos, e bem, né, e fomos criando comissões de moradores. E uma das comissões de moradores mais ativas e que se constituiu logo foi a das Brunheiras Galeado. E a Ribeira da Azenha também. E a Ribeira da Azenha também foi. Pronto, foram constituídas muitas, mas falando aqui nesta. Sim, nesta claro. Freguesia, né? Sim, a Ribeira da Azenha e as Brunheiras Galeados. E então tinham homens muito ativos, homens e mulheres muito ativos. Eu recordo aqui o tio Joaquim Cantoneiro. Era um homem altamente interessado pelas coisas, empurrava-nos. O que é que nos pediram em primeiro lugar? Quem conheceu, e eu conheci muito bem, as Brunheiras e os Galeados, era valas por todo o lado. Não havia ruas. Havia, portanto, as águas corriam, a lama por todo o lado, as pessoas ficavam isoladas completamente. E foi aí que começámos a fazer o primeiro trabalho com a Comissão de Moradores. Mesmo sem máquinas, mas com os agricultores, com pessoas a colaborar, conseguimos começar a reparar as coisas. A seguir a isso, outros objetivos pretendia a Comissão de Moradores que fossem resolvidos urgentemente e rapidamente. E então, quais seriam os outros problemas? Por um lado, seria fazer um centro, uma casa onde se pudessem reunir, onde pudesse haver algumas condições para um pequeno espetáculo, para um baile. Na altura só se falava na questão dos bailes. Era também uma forma de arranjar algum dinheiro. E veio ao de cima o grande problema de estarem a pagar e de estarem a ser explorados com rendas que estavam a pagar aos proprietários da terra e que estavam sempre a exigir até novos aumentos. Embora esta zona seja uma zona com foros, e Galeado tem foros mesmo, foros são aqueles, tem que haver uma escritura notarial para ser foro. Mas o Estatuto de Foro acabou oficialmente em 1975. Em 75, no tempo do General Vasco Gonçalves. Eu participei, inclusive, de algumas reuniões sobre essa questão, dado o Concelho de Odmira ter muitos foros espalhados pelo Concelho. Participei, inclusivamente, com opiniões sobre essa legislação e, de facto, essa lei aboliu. Bastava as pessoas terem a escritura, irem às finanças e às conservatórias, fazer o registro, consolidar o registro e deixavam de pagar. Aqui não. Aqui, além dos foros do Galeado, que eram alguns foros, o que eram contratos de arrendamento a longo prazo, embora pagos a cereais, em batata doce, pagos em géneros, era pagos em géneros. Portanto, e que era importante também para as pessoas que viviam em condições muito más, as casas eram muito ruins, tinham muitas necessidades de ter condições dignas. E então insistiram connosco que era importante comprar os terrenos. E assim foi. E entretanto, também, no período de 74, 75, tinham avançado aqui a umas construções clandestinas, porque havia muitas construções que não são clandestinas. São construções até muito antigas, né?
mas avançou uma parte de construções clandestinas e que era preciso responder a tudo isto. Eu posso fazer aqui um pequeno enquadramento, fazendo a leitura de um parágrafo de um documento que retirei, que é público, está no site da Câmara Municipal, que faz um enquadramento e um historial da evolução aqui da zona da AFIPR, e diz assim: na década de 80, o município começou a tentar encontrar uma solução para o problema, ao abrigo da nova Lei dos Solos, regulamentada pelo Decreto-Lei número 794 de 76, de 5 de novembro, perante o grande surto de construção desregrada na década de 70. Quais foram então os primeiros passos e os primeiros problemas encontrados? Neste esforço que começou a ser promovido na década de 80 de acordo com este nós tínhamos que, de facto, fazer com que parasse a construção clandestina. Só havia uma solução. Era sermos os detentores, mas era os preciso dar condições às pessoas e dar-lhes resposta àquilo que eles pretendiam. Portanto, o que é que fizemos? Fizemos as negociações, levaram algum tempo, as negociações foram difíceis, não com o Sr. Vitorino José, mas com o doutor que era conservador do registro predial de Santiago. Houve mais dificuldade em termos de valores, mas conseguimos chegar a um acordo. E eles passaram-nos os recibos e os documentos relativos aos rendeiros, que eram rendeiros efetivos daquela zona, de toda esta área da Galeada e Brunheiras. Bem, perante esta situação, nós, face aos instrumentos que tínhamos, que eram obrigatórios na altura, nós tínhamos o plano diretor que estava a ser concluído e onde introduzimos uma especificação em que esta área, esta grande área dos 1.300 hectares, teriam que ser reconvertidos. E ficou no plano diretor como AFIPR, para a reconversão de toda esta área. O que é que nós fizemos? Mesmo sem termos o plano diretor aprovado, resolvemos avançar com um plano de pormenor, um plano de recuperação. Para quê? Para permitir, pelo menos, as pessoas que viviam indignamente e aqueles que tinham necessidade da primeira habitação, portanto, que eram filhos da terra. Deixa-me só interromper-te para as pessoas perceberem aqui como é que isto se processa. Portanto, existe, em termos hierárquicos, um plano diretor municipal. Exatamente. E então depois temos o plano pormenor e o plano de urbanização. Não, é assim? Temos o plano diretor municipal, os planos de urbanização, os planos pormenor e os loteamentos. E neste caso avançaram com planos de abaixo, hierarquicamente abaixo, antes do PTM estar pronto. Exatamente. Avançámos, e digo uma coisa. E avançámos não foi só aqui, avançámos em vários sítios do concelho. Aqui mesmo ao pé, temos os Alagoas, avançou praticamente quase ao mesmo tempo. Mas uns andaram mais depressa, outros andaram mais devagar. E nós conseguimos ter este plano pronto em 94. Depois de muitas discussões, de muitas reuniões, só eu vim a 18 reuniões aqui às Brunheiras, a falar com as pessoas. Tivemos técnicos permanentes ali durante vários meses, ao sábado, e tínhamos ali, inclusivamente, técnicos e fiscais da Câmara a mostrar as coisas às pessoas, para as pessoas verem se estava bem, se estava mal. E, portanto, fizemos uma reconversão de maneira que contemplasse os compromissos que as pessoas, esses rendeiros, tinham assumido na venda de pecados de terreno. Qual foi o critério? O critério foi simples. Ninguém devia ter menos de 450 metros quadrados de lote. Deixa-me só ajustar-te o microfone. Porque acho que era importante terem pelo menos 450 metros quadrados. Mas havia lotes, havia áreas, havia pequenas parcelas que até eram superiores, tinham 500, tinham 600, deixou-se ficar tal e qual como estava. Quisemos foi conhecer os compromissos todos. Demos um período bastante grande para que as pessoas livremente, abertamente, sem medos, sem receios, dissessem os compromissos que tinham. E disseram todos. Está tudo escrito. Não foi nada inventado, está tudo escrito. Eu tenho cópias dessas coisas. Não é? Em que também as pessoas, para ter alguma segurança, nós, além de anteriormente passarmos os recibos das rendas das parcelas, passámos a passar o recibo da renda da parcela e dos lotes respectivos desta proposta. E é verdade, assumimos esta proposta como uma proposta real, muito objetiva, para resolver os problemas da população, para resolver os problemas dos compromissos, garantindo a todos que ninguém ficaria de fora. E aqui deixem-me dizer já um à parte que é isto. A proposta que está aqui neste momento em cima da mesa
garante 1025 lotes. Sabem Estás a falar da atual proposta. Da atual proposta. Sabem quantos compromissos existem só com rendeiros de parcelas nas Brunheiras e no Galeado? Quase 600. Então como é que é possível haver 1025 lotes que abrange as Brunheiras, o Galeado, as Malhadinhas, a Aldeia da Bugaga, o Freixal, a Pereira, a Pereirinha, ou as Pousadas? Mas como é que é possível isto? Isto não vai responder a nada, na minha opinião. Já lá vamos. Mas isso é só uma à parte. Sim, mas fizeste bem. Mas vamos só avançar um bocadinho cronologicamente. Portanto, isso bem percebi, de acordo com os documentos que consultei, o município chegou a tomar posse administrativa de terras tanto no Galeado como das Brunheiras, sobre as quais cobravam uma renda. Isto é... A Câmara nunca tomou posse administrativa de nada. De acordo com... A Câmara não tomou posse administrativa. A Câmara o que fez foi derrubou algumas coisas para tentar resfriar a construção. Posso-vos dizer, por exemplo, acima das Malhadinhas, temos lá uma máquina para derrubar várias paredes que estavam a ser construídas, para parar nas pousadas. Portanto, qual era esse objetivo então de refriar? O que é que tinham em mente? É porque isso não é uma medida muito popular. Não, mas nós tínhamos em mente que queríamos resolver o problema das pessoas. Portanto, não podíamos estar a criar outros problemas sem que o problema central fosse resolvido. Portanto, tínhamos que resolver as coisas com consciência para que as pessoas ficassem todas satisfeitas e nós também. Não é? Daí que avançámos com este plano. Este plano foi chumbado politicamente. Eu não tenho dúvidas disso. Porque, e digo isto porquê? Porque o mais curioso é que nós tínhamos pedido a constituição de um gabinete técnico, tínhamos poucos técnicos na Câmara para envolver, como envolvemos, desde o Cabecinho, desde o Carrascal, desde o Cruzamento, desde uma série de zonas, a Portela da Fonte Santa e outros sítios. Claro, que estávamos a tentar legalizar e a tentar resolver, e tínhamos poucos técnicos. Pedimos um gabinete. Esse gabinete técnico local, que era, portanto, normalmente cedido às autarquias que o pediam, era pago. Os técnicos eram pagos pela administração central. O arquiteto Duarte chegou a fazer parte desse gabinete. Sim, o que acontece é que nós nunca fomos financiados. Assim que nós saímos da Câmara em 98, foi logo financiado. Tanto que, em 2000, o gabinete vem aqui para o pé do cemitério, aliás, nas instalações do cemitério, está ali, pago pelo Estado, pago por todos nós, 2000 a 2002, e depois continua, mesmo a ser pago pela autarquia, até 2008. Mas isso não corresponde a uma fase em que o processo já estava adormecido, digamos assim? Não, já tinham abandonado o plano que nós tínhamos feito. E eu queria chegar ao ponto em que o plano foi abandonado, para perceber bem o que é que aqui se passou. Mas é que o mais importante dessa questão, porque é que o plano não passou, foi uma questão política e foi outra coisa. Foi uma embirração que houve de que nós queríamos construir uma vila nova de 1000 fontes em Brunheiros de Galeado. Mas ignorando que já havia cá uma vila. Ignorando que já existia tudo, né? Que os problemas estavam em cima da mesa. Aliás, como estão hoje ainda. Hoje até estão piores, na minha opinião. Claro. Se agravaram, não é? Porque em 22 anos o que é que se fez? É a minha pergunta. 24. Aliás, 24. Sim. O que é que se fez em 24 anos? É? E digo-vos uma coisa, se não fôssemos a insistência que nós tivemos durante muitos anos, mesmo depois de termos deixado a Câmara, e depois do PDM estar aprovado e estar a figura num artigo que dizia que era obrigatório resolver o problema da AFIPRE, nós insistimos constantemente em reuniões de Câmara. E só vem a acontecer a deliberação de avançar com este plano que está agora a ser discutido em 20 de dezembro de 2012. Há 10 anos. Eu gostava de ler aqui um parágrafo também deste texto, que são os termos de referência, que é um texto de 2012 e que faz o historial da AFIPRE, que diz assim: em 1996 as rendas deixaram de ser cobradas pelo município. Na mesma altura em que o loteamento / plano municipal de reconversão urbanística para as Brunheiras e Foz do Galeado foi presente à então Comissão Coordenadora Regional do Alentejo, CCR Alentejo, proposto como a solução viável para a resolução dos problemas dos clandestinos
nestes núcleos urbanísticos de género ilegal. A proposta de loteamento / plano municipal foi de tal modo interiorizada pela população e assumida pelo município de Odmira que chegaram a ser demarcados no terreno as áreas destinadas aos lotes, aos arruamentos, aos espaços verdes e aos equipamentos, e, em algumas situações pontuais, concedidas autorizações nominais aos residentes para a construção de casas em determinados lotes, e segundo projetos tipo existentes na Câmara Municipal, eventualmente fundamentadas em questões sociais. Isto era assim, isto já tinha este avanço no processo? Sim. Podemos dizer que sim. Que isso que aí está só tem algumas inverdades. Nós não deixámos de cobrar rendas. Nunca deixámos de cobrar rendas. Tinha um período em que as rendas eram pagas. Uhum. E as rendas eram pagas e eu cheguei a dizer às pessoas, eu e os serviços, a dizer para as pessoas continuarem sempre a pagar as rendas. Era uma garantia, tinham um título da Câmara em como estavam a pagar as rendas das parcelas que estavam a ocupar. Uhum. Mas as rendas não E foram... houve muita gente, inclusivamente, que me veio consultar, que falou comigo, já em 98 e em 99, e que iam depositar os dinheiros à ordem da Câmara, porque na Câmara não queriam receber as rendas. Mas as últimas rendas não foram pagas em 97, referente a 96? As rendas que não foram pagas eram pagas em 98, mas eram relativas a 97. Portanto, eram pagas no ano seguinte. E isso é que há aí, de facto, um período em que as pessoas quiseram pagar e eles não quiseram receber. Portanto, já não cobraram em 98, já não cobraram a ninguém nada. Portanto, as pessoas pagaram. E eu não tenho dados sobre isso, não guardei nunca nada dessas coisas. Claro, não é? claro. Mas nunca houve instruções para as pessoas não pagarem rendas. Houve sempre foi ao contrário. Que pagassem para garantir que tinham títulos da Câmara. Como têm. Como têm. Aliás, é curioso isto. Quer dizer, fomos criticados porque, e temos sido criticados quando estivemos na Câmara, permitimos que algumas pessoas fizessem a primeira habitação. Que as pessoas melhorassem as suas condições de habitabilidade, permitindo que fizessem obras nas casas. Mas primeira habitação. E agora manda-se derrubar 98 casas de primeira habitação. É curioso. Mas isso é um dado que ainda não é dado adquirido. Bem, não é um dado adquirido. Está escrito. Está escrito. Está documentado. Está documentado. São 98 casas. Mais, no plano financeiro, está previsto que essas 98 casas vão ter um custo de 980 mil euros. Mas depois diz que para resolver o problema destas primeiras habitações, destas pessoas que precisam de primeira habitação, têm que recorrer ao chamado primeiro direito, que é um programa do governo, que não tem dinheiro neste momento. Eu não te quero interromper o raciocínio, mas não te vou deixar adiantar mais, porque ainda quero irmos à parte do historial, porque tu neste momento estás-te a referir àquele que é o processo que está em vigor. Já sei que... Faço algumas comparações, sim, claro. Exato, né? Como o processo é de consulta pública, já tiveste com certeza acesso à documentação. Tenho lido muita coisa, mas há muita coisa que ainda não consegui atingir nem perceber. Muito bem, e podemos cá até deixar essas dúvidas no ar, mas quero fazer aqui uma pequena pausa para cumprimentar as pessoas que já nos cumprimentaram e que nos estão a ver, a Maria Teófilo, a Maria Augusta Alves, a Ana, a Maria Cabecinha, o Carlos Martins, o Francisco Martins, a Maria João Guerreiro, que também já foi nossa convidada, o José Gabriel, o André Louro, o Werner Krauss e o Mel Vaz. Portanto, isto são as pessoas que se pronunciam, que já se pronunciaram nos comentários, e nós devolvemos esse cumprimento. Muito bem. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu gostava de fazer, porque há um aspecto aqui que eu não consigo perceber, é o que é que a legalização de algumas destas parcelas de território, eu vou-lhe chamar parcelas, posso estar a ser incorreto no termo, é diferente daquilo que se passou, por exemplo, nos Alagoachos. Porque eu pergunto isto porque sei que tu conheces muito bem o processo dos Alagoachos, porque isto foi durante o teu mandato enquanto presidente de Câmara. O processo dos Alagoachos foi simples. Foi criada uma comissão que tinha à frente um homem espetacular, com uma dignidade, com uma postura e com uma dedicação, que foi o Sr. Alberto, e não só, mas os outros elementos da direção, e que
em conjunto connosco, resolvemos avançar com um plano para reconversão, isto é, aquilo não se chama reconversão, chama-se um plano de loteamento para tudo o que estava ilegal se tornasse legal e permitisse desenvolver os alagoados. E assim foi. E assim construir lá as infraestruturas. Pronto, fecha as contas todas, os projetos foram feitos, nós demos confiança às pessoas, as pessoas confiaram em nós, fizemos imensas reuniões em que, se houve confiança mútua, as pessoas que eram donas dos terrenos passaram os terrenos para nome da Câmara e nós passámos documentos que foram sempre aos órgãos. Dizer isto, tudo aquilo que fizemos até hoje, quer dizer, enquanto estivemos na Câmara, foi sempre do conhecimento do coletivo da Câmara. Sempre. Até as autorizações das casas de primeira habitação que nós consentimos. Foram sempre ao coletivo. Não podiam ficar deferidas, mas a Câmara sabia que ia autorizar a seguir. Era indeferido, o processo tinha o parecer dos técnicos, favorável, desde que fosse favorável, era indeferido porque não havia título de posse do terreno. Mas o terreno era da Câmara, a Câmara autorizava que fizessem as obras. Nos Alagoas, as pessoas, os proprietários, aceitaram o compromisso que nós fizemos de passar os terrenos todos para nome da Câmara e a Câmara passou títulos e documentos de promessas de venda cujas escrituras resultariam após o pagamento que lhes competia fazer das infraestruturas, porque os terrenos estavam pagos aos proprietários e os proprietários aceitaram, que já tinham recebido o dinheiro. Também os proprietários foram tão simples e foram tão sérios connosco, muitos deles ficaram com muitos lotes para vender, venderam, fizeram um bom dinheiro, a Câmara resolveu um problema e a Câmara ficou com o terreno também para fazer equipamentos e mais. A Câmara, quando eu saí da Câmara, ficou com quase 200 mil contos que eram dos proprietários, que eram das pessoas dos Alagoas. Para fazer o quê? Para fazer os equipamentos. Ficaram lá. Ninguém tocou nesse dinheiro. Esse dinheiro é sagrado, foi sagrado. Esteve numa conta na Caixa de Crédito Agrícola, depositado à ordem da Câmara, para a Câmara depois fazer o resto dos equipamentos. E os equipamentos hoje estão feitos. Está um pavilhão feito, numa zona de Alagoas. Nem sequer os estudos em relação ao terreno se fizeram. Nunca nós faríamos um equipamento. Não te preocupes, é um lapso meu, esqueci-me de desligar ali o disjuntor, mas isto posso falar não podes falar à mesma. Isto à partida não é captado lá. É pena, porque aquele pavilhão foi feito, não foram feitos os estudos geotécnicos que deviam ter sido feitos. Portanto, é por isso que ele racha, está partido, acho que tem partido. Mas, além disso, para mim tem uma outra coisa naquele bairro que eu não posso deixar de dizer aqui hoje, que é, não foi feito até hoje o reconhecimento por ninguém do trabalho daquelas pessoas da Associação dos Alagoas. O senhor Alberto e os outros senhores. É só alinha de só um bocadinho do microfone. Peço desculpa. Não faz mal. Porque, de facto, são merecedores disso para que fiquem eternamente reconhecidos naquele bairro. E também os próprios proprietários, que tiveram a hombridade de aceitar as regras, de colaborar e contribuir para resolver uma situação. São 302 lotes que ali estão. Eu gostava que me pudesses explicar, mais ou menos de forma pormenorizada, o que é que falhou então no processo de legalização de algumas das zonas que correspondem agora à AFIPRE, nomeadamente Galeado e Bornheiras, que foi, no fundo, foi um chumbo do Governo Central. Não é? Regional, foi do Governo Regional. Do Governo Regional, mas do Governo Regional. Tinha por base o Protali. Não tinha o Protali por base. Alegaram que tinha várias razões. Tinha pouca fundamentação. Mas a parte principal que alegaram foi que nós estávamos a querer construir uma cidade nova de Vila Nova ao lado. Essa é que foi a grande questão. Como se o desenvolvimento do nosso país seja uma coisa do outro mundo, como a gente não deve pugnar por isso. Mas para aquela gente, aquilo era, para eles, não sei o que era. Mas houve várias negociações. Para mim, houve negociações, assim. Houve reuniões. Podes explicar. Tive discussões na própria CCDR com a própria diretora regional. E a Câmara estava convencida que isto avançaria. Eu nunca me convenci que eles aprovassem, porque comecei logo a ver nas primeiras reuniões em que eu não estive presente, os técnicos a dizerem que mas eles não querem deixar que isto passe assim, porque isto vai criar aqui uma nova vila, vai criar aqui alguns problemas de conflitos de desenvolvimento e não sei o que mais.
E depois tinha também a questão do plano do Parque Natural, porque aquilo é atravessado, e é atravessado por uma parte do Parque Natural. Portanto, é um bocado, não é muito, mas ainda é um bocado. Portanto, mas as pessoas esqueceram-se que havia ali os compromissos. Tinha que se resolver os compromissos, como se tem que resolver hoje os compromissos. Das duas, uma. E aqui deixa esta questão. Ou se resolvem os compromissos, ou isto nunca mais há de ser nada. Porque eu não acredito que as pessoas vão aceitar ficar com áreas diminutas, que 280 construções sejam derrubadas, inclusivamente estão aqui metidas ruínas e casas devolutas. Segundo as habitações, são 68 que vão ser derrubadas. Eu não acredito nisto. E mais 98 que são de primeira habitação. Isto não cabe na minha cabeça. Pronto. Essas eu passo a clarificar, até porque não podemos, digo eu, acho que não será bom levantar aqui um alarme, não é? Sabemos que existe um mapa de onde estão assinaladas edificações que são passíveis de demolição, de acordo com aquele mapa, não é? E é nisso que te estás a basear. Eu estou-me a basear no que está escrito. Ok. Lá é mesmo taxativo, diz mesmo que têm que ser eliminadas. Não diz lá que podem ser. Apesar de na sessão pública... Por exemplo, Força. Na deliberação que foi tomada, isto é para a gente ver como as coisas são, na deliberação que foi tomada para avançar este plano de urbanização que está a ser feito, da AFIPRE, foi deliberado suspender as obras de demolição incidentes na AFIPRE, por se tratar de meio estritamente necessário para cautelar os efeitos do plano, cuja elaboração se inicie sempre que as mesmas se refiram a áreas onde, nos estritos termos de referência do plano, se pode concluir pela manutenção das edificações. Isto quer dizer que este plano já identificou, já chegou ao ponto de dizer onde é que vai demolir. Porque senão teria que dizer este texto que está aqui. Assim é que era correto. Portanto, porque aqui põe-se uma questão. Este é um plano diretor com as normas diretoras. É um plano de urbanização que tem as normas diretoras, com que se cose o próprio plano. Mas depois tem que ser feitos os planos de execução. Claro. E esses planos de execução são o quê? São os loteamentos, ou planos de pormenor, que é o que diz os textos. Portanto, a melhor ideia, a melhor forma de provar que, de facto, o que está escrito não corresponde bem ao que se queria dizer, é avançar com os terrenos da Câmara. A Câmara tem 100 e tal hectares só no Galeado e Brunheiras. Propriedade da Câmara. Aliás, tenho aqui os números, posso dizer-vos os números concretos. A Câmara tem, nas Brunheiras, 58 hectares, 1750 metros quadrados. Nos Foz do Galeado tem 45 hectares, 8.667 metros quadrados. E a importância... Portanto, só aqui vejam as áreas que estão. Certo, mas para quem está... Mas reparem, sim, a intervenção é só em 128 hectares. Dos 1.300, só vão ser urbanizáveis 128 hectares. Em solo urbano, 128. Portanto, quer dizer que a diferença toda que existe é tudo para terreno rústico. Para rústico, para equipamentos, para essas coisas. Bom, também pode ser para as atividades, portanto... Também está um agrícolas, terreno, não é? E contemplado para um parque industrial também. Pronto. Agora a questão é esta. Até como é que respondem aos compromissos que aqui estão? Porque as pessoas têm parcelas arrendadas. Por exemplo, onde é os fóruns, não podem intervir, na minha opinião. São fóruns, estão devidamente registados, a Câmara pode lá meter o bedelho, sequer. E são muitos, nesta zona. Ora, tudo o resto tinha que ter uma área muito superior ao que está previsto aqui, não é? Porque o que diz aqui, no documento, é que das 128 hectares, 60% é que são da Câmara. Porque os outros são é a Aldeia do Bugaga, é as Malhadinhas, é a Pereira, Pereirinha, é todas essas, o Freixal, etc, etc, etc. Portanto, até como é que se resolve o problema? Com estas áreas tão
tão estreitas, tão pequenas? Não sei, eu não estou a ver. Eu ainda gostava, eu estou, obviamente não te quero cortar o raciocínio, mas eu tenho esta coisa de tentar perceber o que é que ainda está para trás. Eu sei que tu já estás aí a dar a tua opinião sobre o processo que está a decorrer, mas a minha pergunta é, por exemplo, de 98 a 2002 e a 2012, o que é que se passou? Não é? Se havia um processo que depois foi interrompido, isto ainda durante o teu mandato, não é? E depois, a partir daí, em 2000, foi criado... Ele foi interrompido só quando teve o parecer desfavorável da CCD. Exatamente. E é que ficou interrompido. Sim, ficou interrompido. Nós já não pudemos fazer mais nada, porque não tínhamos o plano diretor aprovado. Sim. Nós estávamos a andar com a carreta à frente dos bois, pode-se dizer assim. Sim, mas porque nós não tínhamos o PDM aprovado. Certo. E nós estávamos a avançar com a AFIPRE, Exato. Porque estava contemplado a AFIPRE num artigo já no PDM, que ainda não estava aprovado. Não estava ratificado ainda, certo. E que chumbou, Que chumbou por várias razões, né? Porque nós nunca aceitámos certas e determinadas coisas, por exemplo, muito simples. Exigiram que nós metêssemos ipsis verbos os artigos todos do plano do Parque Natural, daqueles das restrições, e nós nunca aceitámos isso. Está aqui António Quaresma a dizer que todos os foros passaram a contratos de arrendamento. Todos? Todos os foros passaram a contratos de arrendamento. Os foros estão perfeitamente tipificados, com escrituras feitas nos notários públicos, na altura, e a Lei de 75 veio abolir, portanto, o pagamento desses foros e veio dar a propriedade plena aos detentores desses foros. Deixaram de ter pagamento aos senhorios. Portanto, isso não é bem assim. Portanto, não foram substituídos por contratos de arrendamento? Os contratos de arrendamento mantiveram-se como estavam, que era o resto que tinha aqui no Conselho. E aqui nas Brunheiras e Galeado. Eram arrendamentos a longo prazo. Há arrendamentos a 90 anos e outros, não é? Portanto, mas os foros não. Os foros tinham uma escritura pública feita nos notários. E existiam muitos aqui no Conselho. Mas a minha pergunta então era, na tua perspectiva, o que é que se passou para depois, nos anos seguintes, até 2012, que é quando se começou novamente a elaborar... a intenção de um novo plano, que é o que está agora em vigor. O que se passou foi incúria. Foi desleixo. Não havia... Porque, por mais que se insistisse, a variação que esteve na oposição, por mais que insistisse, só se conseguiu, de facto, efetivamente, que em 2012 o processo viesse à Câmara para ser deliberado abrir concursos, para fazer este processo que está a decorrer desde 2012. Portanto, até agora, né? E que está agora em discussão pública, né? Sim, e eu gostava de ler aqui um parágrafo, mais uma vez deste texto, que é datado de 2012, e portanto que já pertence a este processo, e que diz aqui, é o ponto 9.4 do documento de termos de referência, e que fala na intervenção dos atores locais. E diz assim: além das fases obrigatórias de participação pública, a partilha da informação com os habitantes deve acontecer de forma clara e permanente, criando espaços de discussão e promovendo a sua participação e envolvimento ao longo de todo o processo. Por esse motivo, em paralelo, será estabelecido um planeamento contendo os moldes, espaços e tempos em que as sessões participativas irão decorrer. Portanto, parece-me de todo que, para evitar pelo menos que o problema se agravasse, as pessoas nesta zona deveriam ser devidamente informadas. Porquê que, na tua opinião, achas que isto não foi feito? Ou houve alguma tentativa de fazer isto? Ou... Pois, eu não conheço. Nós, quando apresentámos o plano de reconversão, o plano que fizemos, era um plano de reconversão, era um plano de pormenor, ao fim e ao cabo, nós tivemos imensas reuniões com a população antes de apresentar o plano. Antes de o apresentar superiormente. Discutimos com as pessoas, falámos com as pessoas. E sei lá quantas reuniões a gente tivemos com a Comissão de Moradores, com os moradores, os técnicos. Esteve fixado ali o plano meses. Havia muitas incorreções com as áreas, com os limites. Portanto, o levantamento teve que ser muito rigoroso. Tiveram aqui mais de um ano os técnicos no terreno.
a topografia e outros técnicos, a fiscalização, inclusive, conhecia bem a palmo as situações. Para quê? Para que quando nós fôssemos apresentar o documento que considerávamos definitivo à própria CCDR, portanto à Direção-Geral do Ordenamento do Território, Regional do Ordenamento do Território, para apreciação e para parecer, fosse pelo menos aquilo que era a tentativa de resposta a todas as situações que aqui existissem e que não ficássemos em meios termos. E assim aconteceu. Portanto, há mapas rigorosos, há elementos suficientes para provar que a parcela tal era fulano tal, que pagava renda, que teve X compromissos e como é que ficaram esses compromissos resolvidos. Está tudo feito. Tudo isso estava feito. Tudo. Mas é porque quem eu vivo aqui... e discutimos com as pessoas, nós, logicamente, durante muito tempo. Estamos muito dentro tempo. da AFIPR, não é? Estamos a realizar esta emissão dentro do território, Exatamente, neste caso, exatamente. mais concretamente no Freixal, nos Foros do Freixal. Nós chegámos a fazer o levantamento aqui do Freixal também. Está feito na Câmara. A questão aqui é que existe um sentimento que já perdura há décadas neste território de que nós construímos, depois vêm os fiscais, passam a multa, a gente paga a multa e vivemos felizes para sempre. Pois, mas isso infelizmente não é assim. Mas isto onde é que eu quero chegar? É que, e agora sim falando do plano atual, o plano atual só contempla situações identificadas até 2018. Mas nos últimos 4 anos já se assistiu a uma série de construções e, no entanto, não se viu ainda nenhuma informação em contrário, em que as pessoas a avisar as pessoas, se fosse por presença de placas, de letreiros a dizer que seria expressamente proibido construir, sob pena disto, sob pena daquilo. Não há isto. Não achas que se corre aqui o risco, e isto, mais uma vez, recorrendo à tua opinião, não achas que se corre aqui o risco de, uma vez que mesmo que tudo corra bem e se solucione esta AFIPR, tenhamos imediatamente a outra AFIPR por resolver, uma vez que esta já não abrange 4 anos de construção? Eu quero dizer o seguinte, quando nós tomámos medidas em relação aqui a tentar parar a construção, fizemos uma quantidade de placares, dizendo às pessoas para não construir sem consultar a Câmara, para não dividir sem consultar a Câmara. Tiveram fixados em vários sítios aqui na freguesia. Porquê? Porque era importante que as pessoas se consciencializassem de que isto tinha que ter algumas regras e tinha que obedecer a compromissos, tanto das pessoas como nossos. E aí é que me parece que não tem havido compromissos. Tem falhado os compromissos. Porque é assim. Então, se há construções a saírem depois de 2018 para cá, ou desde 98 para cá, não é? Porque é que não foram portanto, parados? Porque é que não se fez reuniões a chamar a atenção das pessoas para não fazerem essas coisas? Porque é que não se enfrentou o problema? Não é? Eu não compreendo porquê. Não compreendo porquê. Agora, diga uma coisa, quer dizer, não são só os de 2018 para cá. Porque naquilo que está escrito são todos os que eles consideram que são para derrubar. E os que lá estão não são só de 2018 para cá. São anteriores a 2018. Não só as primeiras como segundas habitações, como as devolutas. Então, em que ficamos? Afinal, são mais do que para trás de 2018. As existências, quando se fala em existências, há aqui uma coisa que eu não consigo perceber nos documentos que aqui estão. É a questão entre parcela e lote, como está aqui escrito. Porque para mim parcela é uma coisa que é aquilo que as pessoas tinham e têm ainda como detentoras, que foram rendeiros e que têm como parcelas. Lotes é outra conversa. Não é? E aquilo que a gente lê aqui é que são 1025 lotes e parcelas. O que é que isto quer dizer? E parcelas. Porque, aliás, no final da reunião que houve aqui, aliás, fiz uma pequena intervenção,
E, embora ainda isto é um documento muito extenso e que tem muitas coisas que a gente não se consegue perceber, eu fiz a pergunta se não haveria aqui uma confusão entre as parcelas e os prédios rústicos. Porque parcela, no meu entendimento, são aquilo que as pessoas têm. E o entendimento deles, parcelas, são os prédios rústicos. É diferente. Porque há, de facto, muita gente aqui que tem prédios rústicos em nome deles. Particulares. Por exemplo, toda a zona da aldeia do Bugaga são particulares. Não há nenhum da Câmara. Sim, não é? Sim. Que saiba. Nas Malhadinhas a mesma coisa. Aqui no Freixal, etc, etc. Não há nenhum da Câmara. Portanto, mas há, se calhar, e é capaz de haver, prédios rústicos nessas áreas. É capaz de haver. Provavelmente ou em nome das pessoas, ou ainda em nome, porque a Alpendurada é a propriedade de mãe daquela zona toda, portanto, das Bolinheiras para lá, né? E haver artigos, mas estão em nome, de facto, do senhorio. Claro. Não é? Ora, eu não sei o que é que eles querem dizer com isto. Eles não me responderam. Foi uma grande baralhada. Isto, ainda temos cerca de 2 meses. Isto precisa de ser bem medido, precisa de ser bem explicado o que é que os senhores entendem e também, por outro lado, na minha opinião, isto devia trazer ao mesmo tempo, como aconteceu com o PDM. O PDM trouxe ao mesmo tempo o plano de urbanização de Vila Nova, o plano de urbanização de Zambujeira e o plano de urbanização de Odmira. Já corrigidos e em simultâneo. Para quê? Para dar resposta. O PDM está em revisão. Bom, o PDM já passou todos os prazos, não é? Foi publicado em 2000, ao fim de 10 anos devia estar a ser revisto. Estamos em 2022. Ainda agora em janeiro foi deliberado mais 3 anos para a revisão. Portanto, isto ainda vai levar o seu tempo, não é? Ainda está a amadurecer. Ainda vai amadurecendo, não é? Mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte. É que nós ainda estamos a amadurecer o que é que está escrito. Eu, pelo menos, estou a fazê-lo. E julgo que há muitas dúvidas sobre as coisas que aqui estão escritas. E dos esclarecimentos, eu sei que tu estiveste presente agora na primeira sessão de esclarecimento ali na Casa do Povo, Vila Nova de Mil Fontes, dos esclarecimentos que foram lá dados às perguntas, o que é que tu achaste? Porque eu sei que houve respostas do género, por causa das preocupações com as demolições, houve respostas de que o mapa dos locais passíveis de demolição era indicativo, mas depois que ainda tinha que ver caso a caso, para não se cometer injustiças, porque de facto havia ali propriedades que até já eram muito antigas, e portanto que aquilo não seria assim uma fatalidade. O problema é que isto está escrito, não é? Esse é que é o... Podes atender. Eu faço aqui... Ou podes desligar, se quiseres também. Mas acontece. Estamos em direto. Peço desculpa. Não, já não é a primeira vez que acontece. Se calhar tens de tirar o som, não sei. Pois, é isso. Vai ter que ser. Já lá vai ser tirar. Mas agora perdi-me, peço desculpa. Não, eu estava a tentar recolher as tuas impressões da sessão de esclarecimento que houve ali na Casa do Povo. Portanto, o que é que achaste dos esclarecimentos que foram dados, e nomeadamente este de que o mapa dos sítios passíveis de demolição não seria eu chamei-lhe uma fatalidade, portanto, na medida em que aquilo teria que ser para mim assim. A questão é esta. Está inventariado aquela situação daquelas habitações todas. Consta em todos os mapas, consta em tudo. O plano financeiro, o plano de execução, isso consta lá. Então, se ainda tem que ser visto, ainda tem que ser estudado, não é? Qual é a situação, então não devia constar assim. Nem devia constar já num plano de execução. Não é? Mas ele consta já no plano de execução. Até como dado adquirido. Não venham com tretas, não venham dizer que é passível de ou de. Não é. Está ali escrito. Ou então estão a vender gato por lebre. Não é?
Porque é assim, eu acho que aqui é que tem que ser desafiadas as pessoas que estão à frente destas coisas no sentido de serem muito concretos. E a prova para mostrarem que são concretos, que são pessoas que estão a fazer as coisas com a seriedade necessária, então façam logo o projeto da parte de uma parte, não digo que façam tudo, mas que façam uma parte grande dos terrenos da Câmara. Para acalmar as pessoas, para mostrar... Este plano está a ser levado a cabo por uma empresa que se chama Geoatributo. Sim. E que foi contratada por a Câmara para fazer este levantamento e o plano, tanto que quem estava a dar os esclarecimentos na sessão, se bem te lembras, sim, é um engenheiro. Era o engenheiro da empresa. Exatamente. Portanto, não era mas a Câmara, uma vez que isto é uma coisa tão complexa, a responsabilidade é da Câmara, a Câmara devia de ter ao mesmo tempo pedido para apresentarem um projeto já de execução de uma parte dos terrenos da Câmara. Para quê? Para mostrar às pessoas como é que as parcelas são resolvidas, como é que ficam as áreas urbanas, né? Claro, como é que fica o solo urbano. Tem que se começar por algum lado. Então, senão ninguém fica a perceber nada disto. Quer dizer, tudo o que está escrito diz hoje que é assim, amanhã diz o contrário. Não é? Não pode ser. Eu acho que isso não deposita confiança. Nestas coisas não há como fazer as coisas com o realmente. Objetivamente. E aqui não há objetividade nenhuma, na minha opinião. Eu tenho imensas dúvidas cada vez que vou ler os documentos, repisar a leitura dos documentos, fico cada vez com mais dúvidas. Claro. Não consigo perceber a interpretação que é feita. Não consigo. Porque há documentos que depois, na parte final, dizem que é para fazer de uma forma diferente. Quer dizer, mas como é que isto é? Estás-te a referir... Estou-me a referir ao programa de execução e ao plano financeiro. Não é? Porque também diz lá que para fazer isto é preciso 35 milhões. Mas também diz lá que o solo urbano tem que ser vendido não a 300 euros o metro quadrado, mas a 150 para fazerem 80 milhões. Eu não percebo isto. Conversa é esta. Isto parece uma conversa pior que as dos merceeiros. Os merceeiros fazem com o papel em cima da mesa faziam. Com o lápis. Não é? Mas isto parece-me tão ainda pior. Quer dizer, como é que isto é? Como é que isto é? Mas onde é que está a cabeça desta gente? De dizer coisas como estas e planear. É porque está programado. E eu gostava também de saber uma opinião tua sobre a forma como o processo está a ser conduzido, no sentido em que achas que isto, e é uma pergunta ingênua, não sei mesmo, achas que poderia ser feito de outra forma? Era necessário mesmo recorrer-se a uma empresa externa para fazer o que esta empresa está a fazer? Ou a Câmara poder-se-ia munir de meios técnicos próprios para elaborar o plano? Olha, eu não gosto muito de falar nisto, mas vou falar. O técnico que estava à frente da recuperação destas zonas chamava-se José Carlos. Depois de eu sair da Câmara, esteve de 98 durante 12 anos nos corredores da Câmara, a ler o jornal e sentado num sofá e chorando pelos corredores. Aliás, chorou ao pé de mim várias vezes, porque colocaram-no de lado, não sei quais foram as razões, mas colocaram de lado um técnico que se dedicou de alma e coração às Brunheiras e ao Galeado e às outras zonas, mas aqui às Brunheiras e ao Galeado. Ele tinha um amor ao projeto que estava a fazer. Estava a fazê-lo com amor, com dedicação. Puseram-no de lado completamente. Nem sequer este gabinete que foi criado em 2000, que teve 2000 a 2008, nem sequer lhe perguntaram o que é que ele tinha feito e como é que tinha feito e porque é que tinha feito. A memória que as pessoas com quem falo têm desse gabinete é uma memória assim um bocado... ridicularizam um bocado, porque acham que aquilo... tiveram para ali umas pessoas... Pois claro, podem dizer, mas eles fizeram trabalho. Sim. Fizeram, caracterizaram, acho que fizeram o levantamento das famílias. Claro, mas como nada... Deve estar lá nos documentos as famílias que são a primeira habitação que vão ser derrubadas. Como não houve consequência, não é? Como nada aconteceu a seguir, talvez seja... Mas nada aconteceu, nunca lhes passaram cartucho nenhum.
É aquilo que eu tenho a dizer, pelo aquilo que sei, não é? Por aquilo que sei, nunca ninguém quis saber deles para nada. Claro. Portanto, os técnicos estiveram ali. Depois, quando terminaram, muitos deles foram para a Câmara, estão hoje ainda na Câmara, alguns deles, né? Outros foram-se embora para a vida deles, né? Agora, de facto, perdeu-se esse trabalho também. Porque eu não sei para que é que serviu esse trabalho que eles fizeram, né? Que eu não conheço. Que eu desconheço qual foi o trabalho que eles fizeram. Mas, com certeza que fizeram alguma coisa, não tiveram ali só a limpar os sapatos, né? Agora, o problema, para mim, mantém-se sempre na mesma situação. Isto é para resolver, se é para resolver, tem que ser com as pessoas. E tem que haver respeito pelas pessoas. E tem que haver, de facto, uma conversa muito aberta, muito explicativa e demonstrativa do que é que vão fazer. Porque sem demonstrarem o que é que vão fazer, com projetos, façam um projeto de loteamento, faz rapidamente. Não precisa estar acabado completamente. Mas precisa de ser um projeto que se veja. Nós, quando fizemos este plano, este ativo de plano, da proposta de plano, não estava completo. Claro. Não estava completo, nem lá para o pé. Mas tinha, aliás, tinha coisas gerais já muito específicas e algumas muito importantes. Olha, se hoje a água nas banheiras e galeado é graças ao projeto que o arquiteto, na altura, projetou para esta zona. Não é? Porque ele projetou, não sei se ficou lá nos mesmos sítios ou não. A água é essa que só chega àquele lado da estrada, este lado não. Pois, isso aí, a razão porque é que isso aconteceu é que eu também não consigo perceber. Não consigo perceber de maneira nenhuma. Tem-me a não passar a estrada. Mas não, vamos muito mais longe. No cruzamento do Almograve, as casas todas que vão para o lado do cemitério, nenhuma tem água. E a água está ali mesmo ao pé. Né? Só falta atravessar a estrada. Né? Claro. São coisas que não se conseguem perceber. Enquanto não havia dinheiro e a gente tinha amor às coisas e queria fazer as coisas andar, queria que as pessoas tivessem as suas condições de higiene, de conforto, etc. Hoje parece que isso não existe. Hoje parece que isso são trocos. Hoje parece que se fala nisto como trocos. Se tem, se não tem, também não interessa. Não é? Achas que deveriam ser feitas alterações no plano para incluir as construções dos últimos 4 anos? Porque pareceu-me a resposta na ação de esclarecimento, pareceu-me assim não, eu acho que definitiva nesse aspecto. Eu acho que isso é até 2018. Eu acho que isso é uma aberração dizer uma coisa dessas. Para mim é uma aberração dizer uma coisa dessas. Porque o concreto é fazer o loteamento. Façam lá a proposta de loteamento dos terrenos da Câmara. E aí vamos ver se alguma tem que ser derrubada, se alguma está no meio de uma rua, se alguma viola isto ou aquilo. As casas são recuperáveis. Podem estar em ruínas, e aqui diz que estão em ruínas, salvo erro, desculpem só para eu ler aqui, 55. Então, mas por estarem em ruínas não podem ser recuperadas? É preciso acabar com elas de vez? Mas porquê? Não sei porquê. Só para embirração. Portanto, há aqui coisas muito mal esclarecidas, na minha opinião. Isto só pode ser transparente desde que haja transparência naquilo que se vai apresentar às pessoas. E a transparência tem que ser com coisas muito concretas. Isto tudo que está neste plano de urbanização é em traços muito gerais, muito genéricos, com algumas coisas muito taxativas que não devia ter. Porque essas coisas só são apuradas. Só se verifica se a casa deve ser recuperada ou não quando se fizer o plano de loteamento. Ora, um bom exemplo é a Câmara fazer os planos de loteamento das suas áreas. Porquê é que não os faz? Está com medo de quê? De dizer que aquilo que escreveram no plano de urbanização da AFIPRE não é possível contemplar no plano de loteamento? Só depois é que vão dizer isso. Mas isto está aprovado, ninguém se opôs, toda a gente esteve de acordo, ninguém escreveu a dizer que não concordava. Não é? Agora comem isto como está. Não é? É isso que eu discordo completamente dessas atitudes. Bem. E ajudarei e colaborarei no sentido daquilo que me seja possível ajudar as pessoas. Não tem qualquer interesse. O meu interesse é o interesse do Conselho, sempre foi o interesse do Conselho. Aliás, tu neste momento nem fazes parte de... Não faço parte de nada. De nenhuma organização. Só faço parte de coisas sociais. Estou na Associação de Reformados de São Teotónio, na Santa Casa da Misericórdia, na Cooperativa de Habitação, isso aí estou nos órgãos dessas entidades. E pronto, e do contrário,
falo com as pessoas, ajudo as pessoas naquilo que posso e que devo. Pronto. Muito bem. Eu penso, dou sempre um espaço, como faço a todos os convidados, para se quiserem fazer algumas considerações finais. Acho que é razoável terminarmos hoje por aqui, até porque eu sinto que este assunto vai cá voltar. Porque este assunto ainda está longe de estar terminado. Temos aqui ainda muita tinta vai correr, como se costuma dizer. E o processo está a decorrer, a consulta pública está a decorrer, todas as pessoas que estão interessadas podem-se dirigir e comunicar à Câmara Municipal, manifestar as suas preocupações e tirar as suas dúvidas. No próprio site da Câmara, o qual eu, pronto, por uma questão para facilitar a informação, eu sei que isto já é subejamente conhecido, mas eu ponho aqui na caixa de comentários o acesso direto onde estão os documentos disponíveis na Câmara Municipal, inclusive, que incluem os mapas de que falámos aqui, para que possam ver. Pronto. E portanto, Cláudio, não sei se queres dizer mais alguma coisa antes de nós. Eu só espero que as coisas corram bem, Uhum. que respeitem as pessoas, que haja respeito mútuo, né? Respeito das pessoas com a Câmara e a Câmara com as pessoas, e que se chegue a alcançar os objetivos, mas com muito realismo, com muita atenção, sem prejudicar as pessoas e ao mesmo tempo sem criar um problema muito grave, que é destruir habitações que são a primeira habitação. Uhum. Como é que é possível até a Câmara compromete-se a construir essas primeiras habitações? Quando? Derruba primeiro e constrói depois, ou faz o contrário? Portanto, isto eu só espero que haja respeito. A verdade é que houve grande pressão sobre a AFIPRE, uma vez que também havia falta de soluções de habitação acessível dentro do perímetro urbano. Bom, vamos lá ver uma coisa. O perímetro urbano de Vila Nova de Mil Fontes tem vários bairros que foram recuperados no tempo em que nós estivemos na Câmara, e teve terrenos dentro do coração de Vila Nova a preços justíssimos para a primeira habitação, nomeadamente os terrenos, o bairro chamado Bairro da Cooperativa, o bairro, agora não sei ali bem o nome, não me recordo, da Lagoinha, Uhum. não é? Com terrenos que foram vendidos, só houve alguns que foram vendidos à esta pública para pagar pelos outros que não pagaram. Portanto, pelas infraestruturas que tiveram que ser feitas. Mas tiveram estes bairros e os outros todos que foram legalizados, não é? Praticamente estão hoje todos habitados, construídos, e foram a preços justos. Tenho aqui não podemos terminar sem deixar de ler um comentário. O José Gonçalves tem estado a comentar. Eu não tenho hoje dado atenção aos comentários, até porque não havia questões propriamente ditas, mas ele deixa-te um elogio e eu vou-te transmitir. O José Gonçalves diz: admiro muito este senhor, as grandes obras que foram feitas em Mil Fontes foi da iniciativa dele. Pronto. Com isto termino. Cláudio, não sei se já terminaste. Sim, então. Sim. Obrigado pelo convite. Ainda pode ver, mediante os desenvolvimentos, ainda poderemos voltar a ter sessões destas, caso estejas disponível. Sim, estou sempre disponível para e caso estejas a acompanhar o processo, obviamente. Para discutir as coisas do Conselho, estou sempre disponível. Sempre. Muito bem. E chegámos ao fim de mais uma emissão do Admira Livre Podcast. Não se esqueçam, o Admira Livre Podcast é um projeto sem fins lucrativos, é um projeto totalmente autofinanciado, é um dos únicos canais verdadeiramente livre em Odmira, e eu digo um dos porque o outro é, claro está, a Rádio Rio, a Rádio Internacional Odmira. Não me canso, é um projeto, ainda bem que existe este projeto, ainda bem que há pessoas que fazem coisas projetos como a Rádio Rio, que só acrescentam ao nosso concelho e mostram uma face muito positiva do nosso concelho. Esperemos que sejam projetos acarinhados por todos, mais acarinhados, e com isto vou-me então despedir. Não tenho assim mais nada de especial para vos dizer, só que ainda esta semana se calhar ainda temos mais 2 emissões.
lá para o fim da semana. Se tudo correr bem. Isto, parecendo que não dá trabalho. Uma boa noite a todos e uma boa noite a quem nos esteve a ouvir e quem isto depois fica disponível, vocês já sabem. Eu vou também libertar a versão áudio e isto fica disponível já numa catrafada de plataformas onde depois podem aceder e ouvir. Agora vou passar mais uma vez o genérico. Uma muito boa noite, muito obrigado. Boa noite.